Em outro local, Ismael acorda amarrado e pergunta onde está Estela. Regina responde que a soltou. Ismael entra em desespero, alegando que Estela vai denunciá-los. Mas Regina garante que Estela é covarde, tem medo até do escuro e questiona o porquê de continuar mantendo-a presa. Ela afirma que já se arriscou demais por Ismael. E agora é ele quem está prisioneiro. De volta a casa, Raul entra furioso e rasga as flores. Tonho tenta se desculpar, dizendo que não teve a intenção de causar problema. Guiomar pede para Andresa fingir que nada aconteceu. Andresa, indignada, afirma que Raul não tem o direito de estragar o aniversário dela. Alexandre, em forma de espírito, observa Raul. Andresa diz que já sabia que Raul adorava um espetáculo. Raul então agarra Andresa e exige que ela devolva o carro. Andresa se recusa, alegando que Tonho é como um irmão, quase parte da família, e por isso não vai devolver o presente. Maroca, tentando mudar o clima, comenta sobre um filme que está passando na televisão e convida Diná para assistir, mas ela responde que está muito cansada e que vai dormir. Maroca comenta que irá gravar o programa, sendo assim, Diná poderá assistir quando estiver com disposição, já que no momento se sente cansada. Theo tenta puxar assunto e comenta que com Estela, felizmente acabou tudo bem, aliviado por não ter ocorrido algo ainda mais grave. Diná, no entanto, muda o rumo da conversa e revela que esteve na casa de Lisa. Theo imediatamente reage e diz que Diná agiu muito mal ao procurar Lisa. Diná, por sua vez, ressalta que Lisa estava muito bonita e que isso lhe causou uma mistura de sentimentos difíceis de lidar. Theo tenta suavizar a situação e afirma que Lisa é uma garota bacana, com boas intenções e que merece encontrar um homem certo, alguém que a valorize de verdade. Diná, então, com um olhar profundo e uma voz carregada de emoção, diz que o homem certo é justamente Theo. Theo a encara com seriedade e responde que tudo aquilo foi apenas uma ilusão, dando a entender que, apesar dos sentimentos do passado, ele sempre amou verdadeiramente apenas uma mulher, e essa mulher foi Diná. Ele reforça que deseja resgatar o casamento deles, ou seja, reconstruir o que foi perdido com o tempo e os desencontros. Ele pede com sinceridade para Diná não recusar o amor dele, pois está disposto a recomeçar com maturidade. Em um momento de emoção, Theo tenta beijar Diná, mas de repente, o espírito de Otávio aparece no ambiente e, numa tentativa de interferir, derruba um objeto, causando um barulho que interrompe os dois imediatamente. Diná se assusta, fica brava e sobe as escadas rapidamente, encerrando ali qualquer possibilidade de aproximação. Ela se tranca no quarto, visivelmente abalada. Theo, do lado de fora da porta, pede para ela abrir e menciona Patty, tentando usar a filha como forma de conexão, mas logo percebe que Patty já está dormindo e decide não insistir. Enquanto isso, o espírito de Otávio observa tudo com atenção e certo pesar. Diná, do lado de dentro do quarto, fala com firmeza que Otávio foi a coisa mais importante que aconteceu em sua vida, deixando claro o quanto ainda sente a presença dele. Theo, insistente, reforça que quer recomeçar e construir algo novo com Diná, mas ela demonstra não querer falar sobre isso no momento, preferindo o silêncio. Mesmo assim, Theo garante que ela vai acabar falando, pois se não falar por vontade própria, terá que ouvir, afinal ele é o marido dela. Theo afirma que Otávio faleceu e que precisa seguir em frente. Ele abraça Diná com força e carinho, tentando confortá-la, enquanto Otávio, com tristeza, tenta se aproximar para fazer algo, mas é impedido por anjos que o aparecem e o levam dali. Diná, em meio a toda essa tensão emocional, declara que o casamento deles acabou e pede para Theo sair do quarto imediatamente. Enquanto isso, as crianças desenham e pintam alegremente, e Liz e Sofia observam com carinho e atenção. Hélio chega animado e questiona quem está interessado em uma aula de karatê, tentando envolver as crianças em uma atividade diferente. Dedé também chega e, de maneira espontânea, é chamado por Sofia de Eros, despertando curiosidade. Ela pergunta se ele conhece a história por trás do nome, mas ele questiona sem entender muito bem, e ela responde que é apenas uma curiosidade boba. Dedé então coloca uma música para descontrair. Em outro momento, Alberto procura um livro e, ao mesmo tempo, questiona se Josefa tem conversado com Theo. Josefa responde que sim, que ele está ótimo, principalmente porque nunca mais teve nada estranho acontecendo. Josefa explica que Alexandre conseguiu exatamente o que queria, separar Lisa de Theo. Alberto comenta que bastou Theo voltar para Diná e tudo ficou em paz novamente, sem nenhuma manifestação espiritual. Josefa garante que Lisa não quer mais ver Theo e Carmen concorda, dizendo que, quando alguém toca no assunto, Lisa simplesmente se cala.
Alberto lamenta e diz que Lisa está fazendo justamente o que não deveria, abandonar a luta e entrar no jogo de Alexandre. Ele afirma que, se estivesse no lugar de Josefa, falaria com Lisa sobre isso. Josefa diz que tenta conversar, mas acha difícil Lisa ouvir o que ela tem a dizer. Carmen comenta que o mais difícil para Lisa foi o fato de Theo ter voltado para Diná, o que a deixou profundamente magoada. Enquanto isso, Carlota leva Otávio para outro plano. Adonai aparece e alegra as crianças com suas brincadeiras criativas e leves. Sininha, por outro lado, comenta com Tibério que sente que as crianças não gostam dela. Tibério, com paciência, responde que elas apenas gostam de ficar longe dos adultos, o que é natural. Mauro observa de longe Carmen e Adonai com um olhar desconfiado. Carmen informa a Adonai que a consulta é hoje e que mais tarde ela passará para irem juntos ao compromisso. Em um gesto afetuoso, Carmen abraça a Adonai, demonstrando confiança e afeto. Diná, por sua vez, vai até a casa de Estela. Ao chegar, observa que Estela ainda está com a mesma roupa do dia anterior e questiona o motivo. Estela, com o olhar cansado, dá a entender que está muito exausta para trocar de roupa. Diná insiste e pede para Estela falar de uma vez o que está acontecendo, pois ela sente que há algo errado. Estela inicialmente nega, dizendo que está tudo bem, mas Diná não acredita e diz que está sofrendo com a dor da irmã. Estela então revela que não queria sobrecarregar Diná com seus problemas, pois já sabe que ela está enfrentando muito. Porém, não consegue mais esconder a verdade e finalmente confessa que Bia está desaparecida. Estela explica que, a princípio, pensou que Bia estivesse com Ismael, mas agora percebe que ninguém sabe ao certo onde ela está, o que a deixa profundamente angustiada. Estela garante que não queria que Diná soubesse sobre o desaparecimento de Bia, demonstrando preocupação com o impacto que essa notícia poderia causar. Diná, visivelmente abalada, questiona há quanto tempo a filha está sumida, ao que Estela responde que já se passaram semanas. Diná, ao tentar entender o motivo, comenta que Bia pode ter descoberto a verdade sobre Ismael. Estela confirma que não passou um único dia sem procurar a filha, mas mesmo assim não consegue obter nenhuma notícia. Diná lembra dos amigos de Bia, mas Estela diz que já procurou todos e ninguém sabe de nada. Diná insiste em saber onde Estela esteve no dia anterior, e Estela, com pesar, revela que foi até o chalé de Ismael, localizado em Itatiaia, e acabou encontrando o próprio Ismael, que a amarrou, descrevendo a experiência como extremamente horrível e traumática. Diná acredita que Bia teve acesso ao dossiê e leu tudo, ao que Estela responde que mais cedo ou mais tarde Bia acabaria descobrindo tudo sozinha sobre Ismael. Diná sente-se culpada por ter tentado ajudar e involuntariamente ter atrapalhado, mas Estela diz que não havia como evitar, pois a verdade viria à tona de qualquer forma. Diná então promete que fará de tudo para trazer Bia de volta. Estela afirma que tudo que podia ser feito já foi feito e que agora ela está com Alberto, entregando toda a situação nas mãos de Deus. Em seguida, Estela revela algo preocupante. Há um cassino clandestino funcionando dentro do chalé, que mais parece uma fortaleza. Diná, surpresa, pergunta como Estela conseguiu escapar, e Estela conta que foi Regina quem a soltou, revelando que Regina está escondida no chalé com Ismael. Diná pergunta qual foi a ameaça feita por eles, e Estela explica que, caso denuncie qualquer coisa, quem pagará será Bia. Diná então pergunta se Alberto está ciente da situação, mas Estela dá a entender que preferiu não contar nada a ele. Diná apoia essa decisão, afirmando que essas pessoas são perigosas e podem fazer qualquer coisa. Ela então pede para Estela descansar um pouco, mas Estela, preocupada, pede que Diná não faça nenhuma loucura, ao que Diná responde que já cometeu uma bobagem antes e por isso não pretende repetir o erro. Em outra cena, Bia pergunta a Igor se ele vai pescar e ele dá a entender que sim, mas menciona que está de saída. Bia não se incomoda e indica um lugar onde eles possam comprar as pilhas que ela precisa para um aparelho. Igor e Bia saem juntos e Tato, que os vê, tenta segui-los de moto, mas é atrapalhado por um caminhão e acaba perdendo Bia de vista, embora continue tentando alcançá-la. Em paralelo, Diná elogia o jardim para Okida, dizendo que só faltava Otávio estar ali, e Okida afirma que está cuidando de tudo como Otávio gostava, o que emociona Diná. Diná pergunta a Glória se Tato está em casa, mas Glória diz que ele não dormiu lá. Glória pede que Diná converse com Tato, pois ele abandonou a faculdade, e Diná afirma que vai falar com ele, pois acredita que essa é uma grande oportunidade perdida. Em tom de saudade, Diná comenta sobre o vazio que Otávio deixou na vida de todos. Diná pergunta sobre Dudu, e Glória responde que está tudo bem e que ele está brincando com o filho de Okida. Dudu aparece vestido de vaqueiro, dizendo que Tonho deu a roupa e que prometeu levá-lo a um rodeio. Nesse momento, Glória atende o telefone, anota o endereço e logo após a ligação fica visivelmente abalada. Diná percebe e comenta que ela está pálida. Glória, em estado de choque, diz que houve uma tragédia e pede para Dudu chamar Okida.
Glória revela que o ônibus no qual Kazu e a melhor amiga de Okida estavam acabou sofrendo um acidente e ambos desencarnaram no local. Glória pergunta como terá coragem de contar isso a Okida. Diná, comovida, sai para telefonar a Alberto, enquanto Dudu abraça Glória com carinho e compaixão. Em seguida, Bia questiona se Igor não vai perguntar nada sobre o que viu, explicando que o rapaz da moto era seu ex-namorado e que provavelmente está à sua procura. Igor diz que só se procura aquilo que realmente importa para a gente. Bia, ainda machucada, comenta que dói só de pensar nas coisas que Tato lhe disse. E Igor afirma que as verdades costumam doer mesmo. Bia então revela que odeia pescar e Igor pergunta por que ela já foi, já que não gosta, ao que Bia responde que é ruim ficar sozinha. Igor então questiona de que ela está fugindo e Bia declara que não pretende voltar de jeito nenhum. Igor diz que tudo isso faz parte do amadurecimento. Em outra parte, Tato conta para seus amigos que viu Bia, mas a perdeu de vista. E Johnny debocha, dizendo que Tato ainda está meio desorientado. Tato insiste que se disse que viu Bia é porque realmente viu. Johnny comenta que Stella não está nada bem, pois já foi à casa dele várias vezes. Tato e os outros decidem ir atrás de Bia. Enquanto isso, Dudu tenta consolar o filho de Okida e pede que Alberto explique o que significa desencarnar. Alberto responde com uma metáfora tocante. Diz que é como se estivéssemos na praia observando um navio partir. Ele vai se afastando até se tornar um ponto no horizonte, indo para um lugar que nossos olhos não alcançam, mas ainda assim continua sendo grande e bonito. Dudu pergunta então por que todos não podem ir no mesmo navio, e Alberto permanece em silêncio sem saber como responder. Por fim, Josefa conversa no salão com Fátima e pergunta se Lisa apareceu naquele dia, mas Fátima responde que concedeu uma licença a ela. Fátima então convida Josefa a deixar a imaginação fluir, encerrando a cena com um toque de esperança. Lisa aparece dizendo a Fátima que já organizou tudo, afirmando que agora está tudo em ordem. Josefa pede para conversar um pouco com Lisa e as duas se acomodam no salão. Josefa revela que precisa explicar algo que antes não havia percebido. Com firmeza, ela afirma que quem separou Lisa de Theo foi Alexandre e insiste que Lisa precisa lutar, pois o sentimento entre ela e Theo não acabou. Lisa responde que Theo ama Diná, dando a entender que não há mais esperanças. Josefa, porém, insiste que foi Alexandre quem causou toda essa situação e menciona que Theo não teve mais nenhuma crise, ressaltando que isso prova que há manipulação envolvida. Ela garante que Alexandre é muito inteligente e astuto e diz que elas precisam fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Lisa, visivelmente cansada, responde que vai ficar na dela, dizendo que vai tratar de ser feliz, pois já está exausta de sofrer e de chorar pelos cantos. Com tristeza nos olhos, ela se despede de Josefa e sai. Mais tarde, Lisa está fazendo compras quando inesperadamente encontra Theo. Ele comenta que ela está muito bonita e diferente. Lisa agradece educadamente e tenta ir embora rapidamente, mas Theo a impede, pedindo calma. Lisa ressalta que não dá para ficar, pois está com pressa. Ela ainda menciona que está feliz em ver que ele está bem. Theo observa que o pessoal já voltou a trabalhar na empresa e afirma que Sérgio acertou em cheio no tratamento. Apesar da breve troca de palavras, Lisa logo vai embora. Enquanto isso, Sininha comenta que as crianças precisam aprender a comer direito, pois não se deve mastigar com a boca aberta. Uma das crianças faz uma brincadeira e sugere que Agenor também precisa aprender, mas ele, com bom humor, responde que está fazendo de propósito para mostrar o quanto é feio comer de boca cheia. Uma das crianças tenta seguir Agenor, mas ele se irrita. No entanto, Tibério defende a criança, mostrando empatia. Nesse momento, Sofia aparece e pede para Tibério ir com ela lá fora. Logo em seguida, uma mulher chega à casa à procura de seu filho, afirmando que, se a criança não for entregue, ela levará todos para a polícia. Sininha reage com indignação, dizendo que essa mulher deixa o filho jogado nas roupas e que a casa onde estão é um lugar de proteção. Vovó diz a Agenor que acha que aquela mulher não é mãe da criança. Tibério chega com o menino e afirma que ela realmente não é mãe dele. Agenor também acredita nisso e aconselha a mulher a desaparecer dali, sugerindo que arrume um bom emprego e pare de enganar as pessoas. A criança, grata, agradece a Agenor sinceramente. Em outro plano, Otávio caminha em seu estágio espiritual. Samuel diz que Otávio precisa se ocupar com algo significativo. Otávio responde dizendo que sempre teve o sonho de criar uma orquídea que nunca tivesse sido vista antes. Todos os espíritos se juntam em roda e comentam sobre nunca terem encontrado espécies de rosas iguais, demonstrando interesse pelas coisas belas e únicas da natureza.
Enquanto isso, Estela pergunta se encontraram Bia, e Johnny revela que Tato viu Bia, mas não falou com ela. Ele diz que foi em uma praia e pede papel e caneta. Johnny desenha o caminho até a praia, onde acredita tê-la visto. Estela questiona por que Tato não foi atrás dela, e Johnny explica que um caminhão entrou na frente e ele acabou perdendo o rastro, alegando não ter entendido bem o que aconteceu. Apesar disso, Estela fica aliviada e feliz por saber que sua filha está viva. Johnny e sua amiga, que o acompanhava na casa de Estela, se despedem e vão embora. Logo depois, Lisa e Carmen chegam e Estela revela que Bia foi vista em uma trilha perto de Búzios. Lisa se anima dizendo que finalmente tem uma pista concreta. Carmen sugere que elas vão até lá e se oferece para pagar a corrida. Estela se anima e decide ir com elas. Em outro momento, Glória desabafa, dizendo que não sabe como dar a notícia a Okida. Mas ele, com serenidade, diz que os dois partiram para reencontrar sua filha no plano espiritual. Glória lembra que Kazu estava muito animado e feliz, mesmo sabendo que ela não era apaixonada por ele. Okida diz que Kazu sabia disso, mas mesmo assim mantinha sua alegria. Glória pede que ele pense nos meninos e encontre motivos para continuar vivendo. Andresa e Tonho aparecem e perguntam se é verdade o que Dudu contou. Glória confirma, com pesar, que sim. Andresa fica em dúvida se é bom levar Dudu ao velório, mas Dudu insiste que não pode deixar seu amigo sozinho nesse momento. Andresa acha linda essa atitude de amizade, e Tonho comenta que é assim que se reconhecem os verdadeiros amigos. Andresa pergunta se Diná está por ali, e Glória informa que ela está na biblioteca conversando com Tato. Diná revela a Tato que acabou de saber que Bia está desaparecida. Tato conta que acha que viu Bia mais cedo na Praia das Conchas, mas diz que a perdeu de vista. Diná pergunta se Bia estava sozinha, e Theo dá a entender que não, dizendo que ela estava com um homem. Ele ressalta que viu de longe e que ainda estava sob efeito do álcool da noite anterior. Diná comenta que está muito difícil lidar com a perda de Otávio e que compreende o sofrimento de todos. Tato questiona se Diná sabia que Otávio estava doente, e ela responde que tentaram medicina alternativa e outras terapias. Tato diz que, como Diná, Otávio não escondia nada, mas dá a entender que dele sim. Ele afirma que aposta que Diná sabia sobre o testamento, mas ela responde que viu os documentos em cima da mesa e começou a desconfiar. Tato bebe algo e, em tom amargo, diz que depois que Otávio conheceu Diná, ele não se importou mais com os outros, como se só assistisse Diná. Diná responde que também está sofrendo muito e que só quer a amizade de Tato, mas ele se irrita e pede que ela o deixe em paz. Diná, preocupada, diz que ele está entrando em um caminho sem volta. Tato rebate dizendo que a vida é dele e ele faz o que quiser, pedindo para Diná sair da frente. Nesse momento, Dudu aparece e tenta defender Diná, mas Tato, fora de si, empurra o menino, que acaba caindo no chão. Diná, chocada, questiona o que é aquilo e observa, assustada, a atitude descontrolada de Tato.